Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, entendo que a tribuna do Senado, que me honro a ocupar nesse instante, tem sido há mais de séculos, e enquanto prevaleceu o regime democrático com toda a sua expressão de liberdade, um templo de debate sobre temas que tiveram o condão de empolgar a opinião pública, e dela, nós, senadores e senadoras, somos conduzidos por ideal de identidade e mesmo por conveniência política a abordá-los, comentá-los sob o nosso ângulo de visão. É o que me leva a proclamar minha voz nesse instante. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de compulsar as páginas da Folha de São Paulo, edição de domingo último, e dele extrair por leitura o artigo de um grande jurista, ilustre cientista político, o professor emérito de universidades e de entidades de estudos de problemas nacionais, Ives Granda da Silva Martins, sob o sugestivo epígrafo, aspas, o neoescravagismo cubano. Sei que entre Vossas Excelências poderá haver vozes e opiniões divergentes, mas sei também que nesta Casa de Debates Nacionais o cruzamento de ideias, o confronto entre elas, traz a luz solar que ilumina o que já afirmavam os pensadores da antiguidade, o encontro com a verdade verdadeira. O professor Ives Gandra faz algumas afirmações das quais me permito estender comentários. De antemão, senhor presidente Jorge Viana, requer o registro integral do neoescravagismo cubano como parte integrante desse meu pronunciamento. Depois de ler o artigo, atentei-me ao fato de que o Brasil está cometendo o sério e grave erro de desrespeitar a própria Constituição em troca de um acordo com a ilha de Fidel e de Raul Castro. Acordo esse até agora incompreensível para nós, que tanto prezamos pela democracia, pelo direito de ir e vir, pela liberdade de opinião e expressão e pela livre iniciativa, só para citar alguns dos preceitos mais importantes de nossa Carta Magna. O professor Ives Granda traz informações acerca do contrato de trabalho dos médicos cubanos. Não é preciso ser nenhum jurista ou especialista em direito constitucional para perceber o desrespeito descarado à nossa lei maior. Se a Constituição diz que é vedada a diferença salarial para o mesmo tipo de serviço, por motivo de sexo, cor e estado civil, entendo ser plausível e necessário acrescentarmos aí também a vedação às diferenças salariais entre os estrangeiros que participam do programa Mais Médicos. Cubanos, espanhóis, portugueses, ou seja lá de que nacionalidade forem, eles estão desempenhando a mesmíssima função no Brasil e precisam ter a isonomia respeitada. Todos vieram para preencher a lacuna da falta de doutores nos rincões mais distantes de nosso país. Por que, então, o Brasil aceitou a condição do governo cubano para exportar mão de obra praticamente escrava de lá para cá? Todos os médicos estrangeiros recebem R$10.000 por mês. Já para os cubanos, $400, menos de R$1.000. Qual é a lógica disso, se não uma maneira enviesada de o Brasil sustentar a ditadura cubana? Pergunto eu. É só fazer uma analogia, ou seja, uma operação lógica mediante a qual se suprem as omissões da lei, aplicando a apreciação de uma dada relação jurídica às normas de direito objetivo disciplinadoras e de casos semelhantes, para inferir que não seria nenhum absurdo acrescentar ao artigo 7º, inciso 30 romanos,
da Constituição a interpretação de que os médicos estrangeiros que desempenham a mesma função dentro de um mesmo programa governamental devem receber o mesmo salário no final do mês. Destaco aqui, senhor presidente e senhores senadores, um trecho do artigo de Ives Gandra que julgo essencial para perceber o quanto a decisão do governo brasileiro é equivocada e inconstitucional. Diz ele, abre aspas, a leitura do contrato demonstra nitidamente que consagra a escravidão laboral, não admitida no Brasil. Fere os seguintes artigos da Constituição brasileira. Artigo 1º, incisos 3 romanos, dignidade da pessoa humana. Inciso 4 romanos, valores sociais do trabalho. Inciso 4º do artigo 3º, eliminar qualquer tipo de discriminação. Artigo 4º, inciso 2 romanos, prevalência dos direitos humanos. Artigo 5º, inciso 1º, princípio da igualdade. Inciso 3º romano, submissão a tratamento degradante. Inciso 10º, romanos, direito à privacidade e honra. Inciso 13 romanos, liberdade de exercício em qualquer trabalho. Inciso 15 romanos, livre locomoção no território nacional. Inciso 56 romanos, punição de qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 7º, inciso 34 romanos, igualdade de direitos em trabalhadores com vínculo laboral ou avulso, e muitos outros que não cabe aqui enunciar a falta de espaço, diz o eminente jurista. Mas, senhor presidente, na semana passada, a Associação Médica Brasileira anunciou um serviço de apoio a profissionais estrangeiros insatisfeitos com os mais médicos. A entidade consegue orientação e assessoria jurídica aos que quiserem solicitar refúgio ou asilo político, além de oferecer um curso para o Revalida, o teste que permite a um médico estrangeiro atuar normalmente no Brasil. Também aquela entidade empregou a cubana Ramona Rodrigues, que deixou o programa em Pacajá, interior do Pará, contratada para exercer funções administrativas de assessoria à instituição. A médica desertora trouxe o assunto à tona novamente quando fugiu do norte e veio aqui para Brasília. Também ressalto, senhor presidente, que o procurador do Ministério Público do Trabalho, responsável pelo inquérito civil instaurado em agosto do ano passado, para apurar as condições de trabalho dos contratados pelo Programa Mais Médicos, já adiantou que a iniciativa federal descumpre as leis trabalhistas brasileiras. Segundo ele, não estão previstos nos contratos o pagamento de férias remuneradas e o do 13º salário. Ele também deve pedir um relatório de tratamento isonômico entre os profissionais cubanos e os demais participantes dos Mais Médicos. Felizmente, vivemos numa democracia consolidada há um quarto de século e podemos contar com instituições públicas e sociedade civil organizada, como as que citei, para gritar contra a arbitrariedade e o desrespeito descarado às normas legais. Com muito prazer, concedo a palavra ao eminente senador Jarbas Vasconcelos. Meu caro senador Rubem Figueiró, esse tema trazido à tribuna por Vossa Excelência, ele cresce, tem uma dimensão maior dita por uma pessoa da sua respeitabilidade. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência é um senador atento, é um senador assíduo, é um senador que tem tido aqui um comportamento de muita coerência. E quando vem à tribuna para denunciar esse exagero dessa relação quase que incompreensível entre o governo do Brasil e a ditadura cubana, Vossa Excelência presta realmente um serviço inestimável à democracia aqui no nosso país, de estranhar o Executivo fazer o que faz, e junto a toda a América Latina hoje é contaminada com essa coisa de Cuba e da Venezuela. Vossa Excelência traz a questão do Mais Médico, o programa que é feito e que poderia ser até entendido pela população, mas não com esse desvio de conduta de se pagar apenas e tão somente $400 a um médico cubano, quando outros médicos também igualmente estrangeiros recebem bem mais. E a questão também do dinheiro dado para que Cuba construísse um porto. Aqui, Vossa Excelência sabe que o Brasil não dispõe de portos.
A gente não tem estradas, a gente não tem aeroportos, a gente não tem portos. E o Brasil financia, através do BNDES, com R$1 bilhão, um porto lá em Mariel, na República Cubana. De forma que eu quero trazer a minha solidariedade a Vossa Excelência, o meu respeito e, sobretudo, a minha admiração pela sua conduta e como homem público. Eminente senador Jarbas Vasconcelos, as palavras de Vossa Excelência constituem uma dávida a mim. Eu estou em atividade parlamentar, com certa interrupção, há mais de 30 anos. E receber expressões tão carinhosas, tão respeitosas de uma figura como Vossa Excelência, para mim, é o coroamento da minha vida pública. Eu agradeço profundamente as palavras de Vossa Excelência e quero dizer que eu tenho também, por Vossa Excelência, extrema admiração pela firmeza das suas posições políticas, desde o tempo em que não era permitida uma voz tão livre quanto essa que nós temos hoje. Vossa Excelência sempre esteve à vanguarda dos ideais maiores da nossa democracia. Vossa Excelência tem também o meu mais profundo respeito. Muito obrigado e incorporo as expressões que Vossa Excelência diz com relação à análise que acabo de fazer sobre a situação do programa Mais Médico. Senhor presidente, se me fosse possível, eu gostaria de conceder também a palavra ao meu líder, o senador Álvaro Dias. Serei rápido, senhor presidente. Subscrevo as palavras do senador Jarbas Vasconcelos e quero dizer a Vossa Excelência que, no conteúdo, o seu discurso atende exatamente às expectativas da maioria do povo brasileiro, que está indignada com esta relação comprometedora do governo brasileiro com o governo de Cuba, da Venezuela. Especialmente neste caso dos mais médicos, a irritação se alarga. Hoje, divulga-se que o governo brasileiro está tentando convencer o governo cubano a aumentar para $1.000 o pagamento dos médicos que participam no Brasil desse programa Mais Médicos. É uma relação espúria esta do Brasil com o governo de Cuba. Há uma paixão no ar, né? Há uma paixão dos governantes brasileiros pelo regime cubano, que se apaixonem por quem quiserem, mas não levem para Cuba o dinheiro que é do povo brasileiro, como neste caso do Porto de Mariel, com esses 10 mil por médico que encaminha-se para o governo cubano, nesse esquema de verdadeira escravidão branca, né? É um sistema escravagista que é reeditado neste século, lastimavelmente. O governo brasileiro é cúmplice de arbitrariedades, de violência, de prepotência, de corrupção lá fora. Por que essa cumplicidade toda? Em nosso nome, em nome do povo brasileiro, que sejam cúmplices às suas custas e não à custa do povo do país. Muito obrigado, senador, pela parte e, mais uma vez, os parabéns. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Como sempre, as expressões de Vossa Excelência coincidem perfeitamente com o meu ponto de vista. Senhor presidente, me dê alguns segundos para completar o meu pronunciamento. É rápido. Vou além. Estamos contrariando, inclusive, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica. É interessante ressaltar que, desde 1998, o Brasil aderiu expressamente à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O artigo 6º da Convenção está expressamente proibida a escravidão e a servidão. No artigo 7º é garantido o direito de liberdade pessoal. O contrato dos médicos cubanos proíbe a liberdade de ir e vir e a plena liberdade individual quando impede a opção de pedir demissão e obriga a autorização prévia por escrito da máxima direção cubana, caso o médico queira se casar com um não cubano. Poderia citar ainda outros artigos do Pacto de São José, mas me atenho a esses, uma vez que são semelhantes ao que está em nossa Carta Magna.
Gostaria apenas, senhor presidente, de ressaltar que, nesse caso de mais médicos, entramos na seara das relações internacionais. Pergunto, a troco de quê? Concluo com o fecho do artigo do professor Ives Granda e sugiro a nossa reflexão, a reflexão desta casa e todos daqueles que nos ouvem e nos assistem. Concluo com o fecho do artigo do professor Ives Granda. Sugiro a nossa reflexão. Ele afirma, aspas, o mais médico esconde a mais dramática violação de direitos humanos de trabalhadores de que se tem notícia, praticada, infelizmente, em território nacional. Que o Ministério Público do Trabalho tome as medidas necessárias para que esses médicos deixem de estar sujeitos a tal degradante tratamento. É que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a generosidade e a benevolência do tempo que me concede. Excelência da